Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Podcast. E eu tô bem animada porque a mulher que nos inspira hoje é Esther. E falar de Esther é sempre comovente porque eu amo Esther, super me identifico. Eu acho que eu pareço com a rainha Esther. Mas primeiro, nós vamos falar dos patrocinadores e depois eu vou mostrar quem será a nossa convidada de hoje. Se tem um lugar que entende conforto e qualidade, esse lugar é a Magazine Grande Rio. 39 anos, transformando casas em lares, oferecendo uma ampla variedade de móveis, eletrodomésticos e estofados. E o melhor, eles garantem a entrega e montagem mais rápida da cidade. E além do mais, é gratuito. Você sabia que quanto mais cedo a criança aprende o idioma, mais natural é esse processo? Na Wizard by Pearson, o aprendizado do inglês começa a partir dos 3 anos de idade, de forma lúdica, interativa e divertida. Procure seu filho na Wizard Kids e dê a ele um futuro bilíngue. Venha começar essa jornada com a gente. A Estilos Revestimentos está há 23 anos no mercado e agora de cara nova. Repaginamos tudo para melhor te atender. Então você já sabe, né? Se vai construir ou reformar, aqui na Estilos é o seu lugar. A Antonella Home Decor traz conforto, aconchego e personalidade para o seu lar. A nossa curadoria exclusiva oferece peças elegantes e funcionais, alinhadas às últimas tendências do design. Quer deixar a sua casa com a sua cara? Então visite a Antonella Home Decor e descubra como tornar o seu sonho realidade. A Clínica Veterinária Costa Caiado cuida da saúde e do bem-estar do seu animalzinho há mais de 35 anos. Atendendo desde pequenos companheiros até grandes personagens do mundo animal, sob a liderança do Dr. Júlio Caiado, Clínica Veterinária Costa Caiado, desde 1983, cuidando da vida de quem você ama. Nada como um sapato confortável e estiloso para aumentar sua autoestima, né? Os seus pés merecem esse cuidado. Então visita Sonho dos Pés e descubra sua nova paixão. Eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é Ketsi, minha amiga querida. Gente, Ketsi, eu falei assim, amiga, como que eu te apresento? Ela falou assim, quem eu sou para você? Lançou essa pedra para cima de mim. Quem que você é para mim, amiga? Ketsi, uma adoradora, gente. Uma mulher que tudo que faz é com excelência. Ela falou para não falar que ela é influenciadora, mas ela me influencia. Como não falar que ela é influenciadora, amiga? E outra, se você não sabe como se vestir, a Ketsi vai te conduzir da melhor maneira, de forma excelente. E sem contar que é uma ministra do Senhor. Amiga, o que eu posso falar de você? Se apresenta aí, por favor. Ótimo, já falou tudo. Primeiramente, quero agradecer por estar aqui. Falei que eu começar o meu dia com vocês, é muito bom, tá muito tranquilo, tá muito gostoso. Eu não gosto muito de me descrever assim, porque pra mim, assim, títulos, na verdade, que a gente carrega é só um, de servir, né? Isso tem que bastar. Mas ser sua amiga, eu amo, né? Ser adoradora também pra mim é um privilégio, ministrar pra mulheres hoje. Hoje tem um curso também voltado para mulheres, para ajudá-las a se vestir melhor. Mas o curso ele é todo baseado naquilo que a Bíblia diz sobre as vestimentas, sobre o que a Bíblia diz sobre o nosso corpo, o nosso templo, de como a gente pode realmente nos aproximar do chamado também com a roupa certa. Então, tudo na Bíblia, eu falo que a Bíblia é um manual de vida. Então, tudo aquilo que a gente precisa de resposta, a Bíblia tem. Então, nada é futilidade na nossa vida e a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Então, eu adoro falar sobre o vestir, adoro falar sobre as roupas, sobre o que a gente faz para poder viver o chamado e principalmente para mulheres. E hoje a gente vai falar de uma mulher que nos inspira. Como Esther pode nos inspirar? Como que nós vamos nos identificar? Tudo começa com a história de Esther, que está lá no livro de Esther, e como que Esther é inserida na história, gente. Começa com uma desobediência. A esposa do rei, ou seja, a rainha Vasti, desobedece quando ele está dando uma festa e manda chamá-la, porque ela é muito linda e ele quer mostrar ela. E aí ela fala que não vai. E ele fala, e agora, como que eu devo agir? E aí os conselheiros dele falam, olha, tire Vasti da sua presença, ela não pode mais entrar na tua presença, e coloque uma rainha no lugar dela para não influenciar as outras mulheres, senão elas vão achar que as esposas podem desobedecer o marido. E aí, gente, entra a Esther na história. O maior concurso de beleza, o primeiro concurso de beleza da história foi esse, na história, no livro de Esther. E aí, durante um ano,
as mulheres mais bonitas de cada província do reino ficam sob os cuidados do harém real para serem cuidadas com as melhores comidas, as melhores especiarias, para serem apresentadas ao rei e ele escolher uma mulher. E aí nós já podemos ver como Deus age no propósito. Cada uma de nós tem um propósito quando vai nascer, tá, gente? Ninguém tá jogado aqui à toa nessa terra, não. Você nasceu, o Senhor tem um propósito para sua vida. E aí Esther acha graça aos olhos do eunuco e ele favorece ela. E aí, quando ela é apresentada ao rei, ela é escolhida pelo rei e ela se torna rainha no lugar de Vasti. Mas a história de Esther não para por aí, porque eu quero ler um trecho para vocês, quero explicar porque essa parte eu acho que tem que ler, que é uma parte muito forte, é onde todo o nosso episódio vai rondar. Quando Esther já era rainha, começou uma perseguição, onde teve um decreto que os judeus seriam extintos. E Esther, gente, era uma mulher improvável. Ela, neste cenário, ela é rainha, mas ela era, antes de ser rainha, órfã, judia, tinha sido levada como escrava em cativeiro para a cidadela de Suzã. Então, ela era ali uma estrangeira. E quando o seu tio, que criou ela, falou assim, olha, não fale que você é judia, ela não falou porque ela era obediente. Então o rei não sabia que Esther era judia quando deu autorização para esse decreto real de que os judeus deveriam ser extintos. E aí Esther viu que o seu tio Mardoqueu estava triste, andando com um pano de saco e cinzas na cabeça, em arrependimento, e ela mandou perguntar o que estava acontecendo. E ele falou assim, olha, você precisa interceder, vai na presença do rei e intercede, porque senão nós judeus seremos extintos. E ela falou assim, não, eu não posso ir, porque eu já não sou chamada na presença do rei há mais de um mês. E quando você entra na presença do rei sem ser chamada e ele não levanta o cetro de justiça, você pode ser morta. E aí eu quero ler para vocês aqui a parte que Mardoqueu diz a Esther. Olha só, lá em Esther 4:12 diz assim, quando recebeu a mensagem de Esther, Mardoqueu mandou o seguinte recado para ela, não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez não tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Eu acho que esse é o ponto mais forte. E aí eu quero começar perguntando para Ketsi, qual foi o momento em que você sentiu? Quem sabe não foi para esse momento que o Senhor te levantou e te posicionou onde você está? Quando você sentiu isso na sua vida? Quando o Senhor falou diretamente comigo. Na verdade, a minha história ela começa há muito tempo atrás, né? Como a Natália falou desde o início, né, amiga? Que nós não nascemos por acaso, nós não fomos criadas por acaso. Deus ele já tem uma história escrita para que a gente consiga desenvolvê-la, vivê-la. Mas através das nossas escolhas, ela pode ser uma história completamente vivida de acordo com o que Deus planeja, ou a gente começa a dificultar um pouco, mas os planos de Deus, eles nunca são frustrados, né? Então eles sempre vão se concretizar. Então na minha vida, fui marcada por um milagre muito forte. Quando eu tinha 2 anos e meio de idade, foi onde a gente estava na festa na igreja de 3 dias, assim, então eu era muito pequenininha, minha família, minha casa estava toda cheia de familiares para estar presente na festa, né, minha família, eu tive a graça de nascer num lar cristão, então fui educada desde muito cedo sobre esse entendimento de quem é Deus, quem Deus é na nossa vida, mas as experiências, elas mudam muito a nossa perspectiva de fé. Então, a partir desse momento, eu morava num 2º andar, e aí eu tinha uma escada, e uma prima muito querida saiu até a porta para atender a porta, deixou a porta aberta. E aí que eu era apaixonada por ela, acabei vindo por essa porta também, só que eu tive uma queda. E essa queda resultou num traumatismo craniano, onde ali foi só realmente piorando, né? Aí eu comecei a ficar com isso aqui inchada, gelada, comecei realmente a ter todos os sintomas desagradáveis com realmente um diagnóstico ruim e vim a falecer. E foi uma coisa muito rápida. Pausa! No mesmo dia. Não dá pra você falar isso assim, eu vim a falecer. O que eu falo? Gente, o quê? Eu morri. Pausa dramática. Meu Deus! E foi ressuscitada.
Amiga, eu vou mostrar o jornal, porque tem um jornal. Tem um jornalzinho, na época, na igreja, tinha um jornal que contava sobre as festas da igreja, contava sobre os acontecimentos, e realmente, amiga, porque eu não trouxe. Mas tem um jornalzinho... Eu vou jogar no meu Instagram do podcast. Tá no seu Insta também. Tem, né, eu tenho. Convidada é morta e ressuscitada. Sim, mas foi realmente isso que aconteceu. A gente até tem a história, né, pessoas. E assim, é interessante que isso foi a olho nu. E isso aconteceu, gente, dentro da igreja. Isso não foi num local isolado, onde é coisas da cabeça da família. Ah, é só a família que viu, é coisa da cabeça da família. Não, isso foi Deus, quando ele faz um milagre, ele torna realmente público para que a fé seja aumentada. Então, assim, nunca é sobre nós, é através de nós. Então, eu acredito que foi exatamente aí que a minha história começou, foi através de mim. Então, desde cedo, eu já sabia que eu tinha uma responsabilidade de honrar a Deus com a minha vida, por ele realmente ter devolvido, soprado de volta o fôlego de vida nas minhas narinas. Então, desde muito cedo eu carreguei isso. Mas a gente passa a vida vivendo do nosso jeito, né? Ah, eu conheço a Deus, eu amo a Deus e tudo mais. Porém, há um momento da nossa história que a gente entende que a gente é marcado. E eu acho que isso aconteceu há mais ou menos 6 anos. Ressuscitar não foi marcante. Foi, mas sim, mas foi um entendimento. Naquele momento eu era muito criança, para que eu de fato entendesse. Então isso deu impacto na vida das pessoas. Sim, até hoje eu vou fazer unha em algum lugar. Ah, você é a filha do Elias que ressuscitou? Sim, sou a filha do Elias que ressuscitou. Né? Eu estava lá naquele dia. Então eu até fiz um post, realmente a Fernanda lembrou bem, no meu Insta, onde eu conto uma breve história, né, em 3 minutos. A história é muito maior, muito grande, mas em 3 minutinhos eu resumo muito bem. E várias pessoas ali naquele post comentaram que estava lá. Eu não conheço essas pessoas, mas falaram, eu era adolescente, eu estava lá. Nossa, eu queria saber o que aconteceu com aquela menina. Então, assim, Deus, ele faz isso para glorificar o nome dele. Então, é através de nós, mas para a glória dele. Só que quando eu já fui adulta, eu falei, Deus, de que de fato eu fui chamada para quê, assim, na minha história de verdade? Me ressuscitou, então, assim, para quê, né? Tá viva, mas e aí? O que é que eu faço agora? O que é que eu faço com essa história? E foi aí que Deus, ele foi inserindo esse amor pela moda, gente. Algo muito improvável, né? Eu sempre cresci cantando na igreja, ali no altar, mas engraçado que Deus me levou para fora da igreja, entende? Ele me levou para uma missão externa, não foi algo dentro das 4 paredes, há uma missão externa. E aí eu entro com a história de Esther falando sobre esse paralelo de que nós somos mulheres que somos forjadas talvez dentro das 4 paredes, mas Deus conta conosco em diversas esferas da sociedade. Então, cada um foi na sua profissão, as suas preferências, o que você faz, tudo conta para o cumprimento do seu chamado. Então, foi nesse momento, eu estava morando em São Paulo, eu lembro muito bem, que Deus usou uma pessoa para me mandar uma mensagem pelo Instagram, uma pessoa que intercedia pela minha vida, dizendo, Kets, eu vejo você. E nessa época, né, amiga, a gente já fazia trabalho de influencer e tudo mais, mas eu sabia que aquilo ainda era só o raso ali do oceano. Deus queria algo mais profundo. E foi onde Deus, ele realmente falou comigo, de que, Kets, primeiro você vai mudar as mulheres por dentro. Então depois você vai mudá-las por fora, né? Então depois você vai vesti-las. Então eu falei, então como que Deus vai fazer isso? Eu nem conhecia a consultoria de imagem ainda. E aí ela falou assim, e Deus falou assim, né, através dela, de que a moda é uma ferramenta, mas não é o seu destino final. Então hoje eu uso a consultoria de imagem como uma ferramenta de evangelização, uma ferramenta de alinhamento de propósito. Então acho que foi nesse momento que eu falei assim, agora eu entendi para que eu fui chamada. Eu fui chamada para alinhar mulheres no propósito, de dentro para fora. Forte. Assim como Esther, né, a sua história, algo aconteceu pontual ali, né, você ainda pequena, e até que isso se tornasse claro para você, por que eu voltei? Por que eu não parti? Levou um tempo, né? E a gente vê que Esther também passa por um tempo de preparo. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje os assuntos parece que chegar no propósito, se descobrir, saber quem você é do dia para a noite. E não é. Existe um processo, existe uma caminhada. Você vai se conhecendo, você vai encontrando pessoas, não é? E assim, uma coisa que eu sempre observo, Deus não desperdiça nada do que você passou, nada do que você aprendeu, nada das pessoas que passaram pelo seu caminho, né? Deus não desperdiça nada, até você se tornar
aquilo que ele acredita que, né, que você é, até isso se clarificar, né, para você, e aí sim você começar a caminhar, né, naquilo que Deus chamou. Mas existe um tempo. Porque num primeiro momento a gente acha assim, por que que aconteceu isso? Né? Muitas vezes a gente, às vezes fica até meio revoltado com Deus, dependendo da situação, né? Então a gente olha, mas por que que aconteceu logo comigo? Mas a gente sabe que tudo nas nossas vidas tem um propósito. Tudo Deus vai fazer para aquele motivo pelo qual Ele nos chamou, né? Então assim, ela levou esse tempo para descobrir o porquê que aquilo tinha acontecido, né? Como a rainha Esther, né? A rainha Esther, ela no primeiro momento foi escolhida, era uma bela mulher, ela achou graça e ela era amável, isso é muito importante, pela conduta dela, era humilde e amável. Pela conduta dela, ela achou graça aos olhos de eunuco, né? Então, e aí ela foi diante do rei, e como Deus já tinha um propósito na vida dela, Deus a separou, o rei a escolheu, né? Porque Deus já tinha um propósito. Nas nossas vidas, nós já nascemos com um propósito. Nós temos que entender isso. E ali naquele momento, o rei, a Esther achou graça aos olhos do rei, né? E ela foi separada, e ela veio, como a Natália falou anteriormente, a rainha Vasti, tinha desobedecido ao rei, né? E aí ela foi colocada no lugar da rainha Vasti, né? E aí vem o propósito, porque ela estava lá, ela não podia ir diante do rei, ela só poderia ir diante do rei se o rei levantasse o cetro, né, para ela, cetro de justiça. E chegou um determinado momento onde os judeus, por causa de Ramã, os judeus foram condenados à morte. Aí Mordecai fica desesperado, se veste com roupas grosseiras, com panos de saco, unge a cabeça de cinzas e vai para o palácio, mas ele não pode entrar no palácio por causa da vestimenta dele. Aí a rainha Esther fica sabendo do edito que foi colocado para a morte dos judeus, e aí ela manda um eunuco conversar com Mordecai, que era primo dela. E aí ele fala para ela que ela deveria interceder junto ao rei pelos judeus, pelo povo dela, porque até então ninguém sabia que ela era judia, porque como a rainha Esther era muito obediente, o primo dela pediu que ela não falasse, né, sobre a nacionalidade dela, sobre de onde ela tinha vindo. E aí, o que acontece? Ele fala para Esther que ela precisava falar para o rei para que aquilo não acontecesse com o povo. Só que ela falou, mas como eu vou chegar diante do rei? Se eu chegar diante do rei, eu vou morrer. Porque ninguém pode aparecer diante do rei se o rei não permitir. E se eu chegar, me apresentar diante do rei, se ele não levantar o cetro de justiça dele, eu vou perecer. Aí, nesse momento, o primo dela fala que será que não seria aquele o propósito para o qual ela tinha sido escolhida para estar naquele lugar que ela estava? Então, a importância de nós entendermos nas nossas vidas o propósito. E aí ela entende. Então, se eu tiver que perecer, eu acho que tudo gira em torno dessa obediência, dessa visão. Se eu tiver que perecer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E aí ela entra na visão de Deus, né? Ela começa a se importar com o que de fato importa. Exatamente. O que importa? O coração de Deus. E aí, quando ela entra nessa visão de Deus, é que tudo muda. Vamos ler, inclusive, vamos continuar aqui a leitura. Olha só.
Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo que sendo contra a lei, e se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. E Mordecai foi e fez tudo que a rainha Esther havia mandado. No 3º dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha e ficou esperando no pátio dentro do palácio, de frente para o salão nobre do rei. E aí eu quero chamar a atenção porque quando a rainha Esther, ela entende a visão de Deus e ela começa a se importar com o que realmente importa, o cenário muda. Ela fala assim, se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor designou a mim. Eu vou cumprir o meu chamado, ainda que custe a minha vida. E aí fala que ela usou da estratégia, ela jejuou e foi buscar do Senhor o que ela precisa fazer. Porque se o Senhor me deu um propósito, Ele vai me direcionar, Ele vai me dar sabedoria, vai me dar estratégia. E ela buscou do Senhor, jejuou. E aí, aqui fala que no 3º dia de jejum, ela vestiu as suas vestes de rainha. Mas aqui, gente, quando a gente vai ler no hebraico, fala que ela vestiu suas vestes reais. Esther, ela já era rainha, ela já usava vestes reais todos os dias. Aqui quer dizer no hebraico que Esther lashvush mahut, que quer dizer Esther se vestiu do reino. Ela se vestiu de autoridade para entrar nos lugares que mais amedrontavam ela. Nos lugares que ela tinha medo, ela falou assim, meu Deus, mas se precisar morrer, eu vou morrer, mas eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, aquilo que me foi confiado. Então ela se vestiu do reino e falou, agora eu estou pronta. O que precisar enfrentar, eu vou enfrentar, mas eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou. O interessante que eu acho, Natália, é que ela se preparou para isso. Ela não foi de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ela jejuou, ela proclamou um jejum. Existe a maneira certa. Não, a gente não faz de qualquer maneira. Para tudo na nossa vida, né? Você como esposa, você como mãe, você como profissional, você buscar entender no Senhor, porque às vezes a gente acha que, às vezes a gente confunde propósito com ministério, né, Cat? Né? E propósito é muito mais do que ministério. Propósito existe propósito de você, como você dentro da sua casa, com seus filhos, né? O propósito é a finalidade de algo. Exato, é a finalidade, o objetivo, né? E existe estratégia, né? Existe um modo de conquista que o Senhor, Ele quer revelar, porque Ele quer que você ande, né? Ele fica feliz, né, de você estar caminhando naquilo que Ele te chamou. E uma coisa também que eu acho muito interessante na Bíblia, gente, assim, mas voltando aqui, Cat, você podia falar pra gente aí. Eu falei de um tempo, né, que existe até que isso se clarifique, porque eu vejo que tem muita gente que às vezes fica com ansiedade, né, vamos dizer assim, em saber e tal. Então, existe um tempo para isso, mas também existe estratégias. Nesse intervalo aí, conta, o que se passou com você? Você foi estudar, né? Como é que você chegou a ser consultora de imagem? Deus fez algo antes na sua família? Quais as estratégias, assim? Eu acho interessante que essa parte eu vejo muito que Deus ele tem um padrão de cuidar de nós e de nos forjar, nos preparar para o momento certo. Quando você lê em Esther o tempo dela de preparação para estar na presença do rei, nós podemos fazer uma tipificação da presença do rei como se fosse algo daquilo que Deus realmente tem para nossas vidas, tá bom? Sim. E Esther, no caso, somos nós. Sim. Eu acho que eu pareço Esther, no caso, somos nós, nos apropriamos bem disso. real. Se a gente fizer essa tipificação, o que a gente consegue entender? Que poxa, Esther ficou 1 ano se preparando. 1 ano, gente. 1 ano se preparando. E a gente quer que 1 ano. Esses coaches fazem isso com a gente. Às vezes acordar cedo, tomar banho, gelado, não. caminhar, molhar o pé na grama. Sim, mas ano assim, a preparando. gente que é do céu não anda na agenda das pessoas que são da terra. A gente precisa entender isso. Não vai bater, tá? Não vai bater outra nunca. chave, hein, meninas? Não vai bater nunca, porque se você ficar só olhando para o lado, o tempo da execução do ministério ou do chamado de outras pessoas, você não olhar e falar assim, Deus, qual é o tempo do meu ministério, do meu chamado, você vai viver uma pessoa frustrada que não sai do lugar. Então, não dá. Então, o tempo de preparação para cada um é diferente, mas há uma necessidade de treinamento.
Eu vejo que Esther, ela foi treinada, porque se você vê, ela teve uma educação espiritual, ela era amável, então ela tinha uma educação social também, mas não o suficiente para ser rainha. Então ela precisava passar por um tempo de adequação. A estação dela ia mudar. Então ela precisava de um tempo de adequação nova. Então quando a gente olha para o tempo de preparação, teve 2 tipos. Primeiro, ela ficou 6 meses tomando banhos de óleo de mirra. Mirra, quando a gente fala de mirra, fala sobre cura. Fala sobre coisas internas, fala sobre purificação, fala sobre santificação. Então, bate muito com a palavra que Deus tinha me falado, que primeiro eu iria mudar as mulheres por dentro e depois por fora. Então, havia um tempo de treinamento para essa execução. A cura precisou ser em mim, para depois precisar fluir, transbordar. Sim. Tudo começa dentro de nós. Nós não conseguimos ajudar ninguém se a gente não estiver preparada para ser moldada, para ser preparada, para poder amassar o nosso orgulho, o nosso ego. Isso aconteceu muito comigo. Realinhar, entender que a perspectiva de futuro e de objetivo que eu tinha de idealizado para mim não era o que Deus tinha para mim. Então Deus frustrou os meus planos e eu precisei passar por um luto de plano pessoal para que eu entendesse verdadeiramente o que Deus tinha. E Deus tinha pressa, então eu não podia ficar lamentando tanto. Eu precisava viver aquilo e seguir com a minha preparação, porque tinha a segunda parte, que ela se embelezou, que ela realmente foi tomando aqueles, de cosméticos e tudo mais. Aí fala sobre a preparação externa, fala sobre realmente as vestimentas reais, do que ela realmente estava preparada. Ela passou por um processo para realmente, peraí, agora eu entendi meu propósito, agora eu vou vestir do reino. Então tudo começa por dentro e você precisa externar o reino por fora. Então isso também aconteceu comigo. Teve adequação da mente, teve adequação de ambiência, teve o lugar certo para a coisa certa, né? Eu saí da minha cidade natal, fui para um tempo onde eu falei assim, Deus, eu preciso tanto de um tempo de aprofundamento, de um tempo assim de treinamento mesmo, uma escola. Eu falei, precisava de uma escola espiritual. E Deus me realocou. Em 3 meses eu estava em outro estado, em outro lugar, debaixo de uma outra liderança espiritual, e eu passei por um treinamento que me esticou. A gente precisa estar pronto para ser também esticado por Deus. E ser esticado dói, gente. Porque você sai da sua zona de conforto, você sai daquilo que você está habituado a fazer. Então foi nesse momento aí que, assim, eu comecei a ser treinada. Então o tempo de preparo, teve o preparo interno, e nisso Deus pediu minha agenda, gente. Eu lembro que em 2022, quando eu mudei de estado, eu falei assim, agora eu vou executar a minha agenda, agora, nossa, um lugar novo, sabe, dar aquele gás, assim, vou viver, não tem aquela expectativa do novo, vou viver. Deus pega e fala assim, você vai fechar a sua agenda. Mas Deus não falou assim, por tanto tempo. Deus falou, você vai fechar a sua agenda. Eu falei, mas Deus, o Senhor não tinha me falado lá atrás que era isso mesmo? Será que o Senhor não está acreditando em mim? Deu aquela crise, assim. Será que o Senhor não acha que vai dar certo? Está pedindo para recuar? E não é isso. Ele falou assim, tem coisas no seu caderno que você precisa anotar. Então tem coisas que eu preciso te entregar. Então você vai fechar a sua agenda. Deus, ele tira de nós as distrações. Então, quando Mordecai ele fala isso com Esther, ela percebe que ela poderia estar distraída com outras coisas, então ela se... Não, quem sabe não foi para um tempo como este que você foi levantada, Esther. Essa frase para ela foi tipo um despertar. Sim. Então há isso daí também. Então Deus ele vai falando com a gente de diversas formas e depois ele vai treinando a gente no interno. Uma coisa que você falou que eu acho muito interessante é que primeiro Deus trabalha na gente para depois nós podermos trabalhar com as pessoas. Sim. E é importante a gente ter essa paciência com a gente mesmo, né? Nesse processo de dentro, né? Eu vejo isso muito assim acontecendo. Comigo, com as minhas amigas ao redor, esse processo interno. E parece que enquanto você não passa, enquanto esse alinhamento não desce para o coração mesmo, né, de fato, as coisas não acontecem. E aí se abrir para o processo. Se abrir para o processo. Eu, por exemplo, passo processos com a família. Porque eu vou atropelar, eu vou andar voando, correndo, né? E vou deixando as coisas para trás, eu vou deixando o lar para trás, os filhos para trás. Mas não é no sentido de maldade, é no sentido que talvez eu tenha muito foco, né? E aí eu não olho para o lado, vamos dizer assim. Mas são processos internos, porque a gente precisa colocar as coisas
segurar os pratinhos no devido, em ordem, no devido lugar, né? O interessante é que esse processo é doloroso, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Por quê? Porque você vai se adequando para aquilo que Deus quer de você. Você entende qual é a renúncia que você está tem que fazendo, fazer. né? Exato. Então isso dói, mas ao mesmo tempo cria uma alegria, porque você vai entendendo que você está fazendo a vontade de Deus, que as coisas vão fluir mais facilmente na sua vida, as coisas vão acontecer. E o processo não quer dizer necessariamente estar sozinho, né? No sentido, claro, talvez alguma fase você vai estar mais você e Deus, introspectivo, tira a agenda, tem que te dar Fecha no as caderninho. distrações. Mas Deus vai sempre enviar pessoas para te ajudar nesse esticamento, para te ajudar a andar um pouquinho mais, para andar um pouquinho mais, né? Nós mesmos somos, né? Nós somos exemplo vivo do que, como é importante uma amiga para o nosso crescimento, para a gente obter para a gente estar na direção, no alinhamento que Deus quer de nós. Porque você sozinha, às vezes, você não consegue. Mas com uma amiga, se torna muito mais fácil. leve, né? A caminhada fica mais leve. fácil. E para finalizar, eu quero falar para você aprender a curtir o processo, porque o Senhor te criou com um propósito e tudo na sua vida vai cooperar para o propósito do Senhor. Você verdade. precisa buscar dele o direcionamento. Deus, por que aconteceu isso? Porque aos seus olhos pode ser algo ruim, mas na verdade aquilo é o que vai te salvar, vai salvar a sua família, vai salvar a sua descendência. Esther, ela foi levada como estrangeira, ela saiu do país dela, ela era órfã e ela deve ter pensado, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Mas aquilo construiu ela para ela chegar onde ela deveria estar, na posição de rainha. E às vezes você vai entender lá na frente, foi por isso que isso me aconteceu. Então busque um direcionamento do Senhor, um discernimento. Deus, por que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que avançar? Porque as etapas na sua vida, ela tem que passar. Você não tem que ficar no deserto, você não tem que ficar sofrendo, você precisa aprender, entender e vamos passar esse ciclo, eu vou para a próxima etapa. Você precisa entender, quem sabe não foi por um momento como esse que o Senhor me colocou onde eu estou. Ketty, muito obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui comigo e eu te vejo no próximo episódio do Papo de Mulher Podcast.